Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio e você, emissora de rádio, que está por dentro das principais novidades dos núcleos de mídia. Inclusive, hoje vamos falar um pouco sobre um tema abordado dentro do SXSW, um dos maiores eventos de mídia de todos os tempos. Aconteceu na semana passada, lá em Austin, no Texas, e nós vamos trazer vários insights para vocês nesse dia de hoje. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix, e vou ter a honra, o privilégio de mais um dia, mais uma quinta-feira de manhã, estarmos juntinhos aqui para poder abordarmos temáticas importantes para o mundo do rádio. E aí, 2025, o ano do podcast, o que isso significa para o rádio? Essa será a temática que nós vamos estar em voga no dia de hoje. Você, emissora, que provavelmente deve ter acompanhado as ressonâncias aí do SXSW, deve ter ouvido falar que o podcast está sendo tido como o principal meio de mídia para esse ano de 2024. Então, não perca tempo, você que está aqui no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá um like, compartilhe esse conteúdo. E você, emissora de rádio que está nos assistindo aqui aqui ao vivo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação, pela sua presença. Antes de mais nada, você que ainda não participa do nosso grupo, da nossa comunidade lá no WhatsApp, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Nós utilizamos esse grupo para poder mandar os informativos respectivos aqui ao nosso Connect Rádio. Então, são 2, 3 mensagens no máximo na semana que você vai receber da Connect Mix dentro deste nosso canal. Então, fica aqui aberto o convite, basta escanear esse QR Code e vir fazer parte da nossa comunidade. E você, emissora de rádio, que ainda não está homologada na plataforma da Connect Mix, basta acessar no seu navegador parceiros.connectmix.com. Caso ainda não tenha acesso, basta clicar na opção nova emissora, mas se você já tiver acesso, já sabe, basta colocar o seu e-mail, a sua senha. Caso tenha esquecido também a senha, basta clicar na opção esqueci a senha, que a gente manda um token aí para o seu e-mail para poder fazer uma nova validação. Lembrando, essa plataforma ela foi 100% criada, projetada para atender os anseios de vocês, radiodifusores, para trazer informações importantes, como os principais relatórios disponíveis no mercado, tudo na palma da mão de vocês. Basta entrar no seu navegador e ter acesso a esses nossos dados. O futuro já chegou e, inclusive, nós estamos oferecendo para vocês monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, os principais lançamentos musicais da semana, download de materiais musicais publicitários, acesso aos nossos Connect Apps e mais conteúdos e palestras, tudo isso de graça. Basta ser uma emissora homologada pela Connect Mix. E, inclusive, você, emissora, que às vezes está com seu aplicativo desatualizado, é muito simples. Basta você escanear esse QR Code, você vai ter acesso à agenda do nosso técnico. Você vai selecionar o melhor dia e o melhor horário. Nós vamos fazer um acesso remoto aí na sua emissora e vamos atualizar o nosso aplicativo. E aí sim, você estará como uma rádio homologada aqui pela Connect Mix. De graça. E o processo de homologação leva menos de 15 minutos. É muito simples. E, semana passada eu já usei essa expressão e eu sei que eu posso utilizar. Chupa a concorrência, porque emissoras na Connect Mix, emissoras homologadas pela Connect Mix, é de graça. Basta escanear esse QR Code e agendar aí com o nosso técnico que a gente vai fazer a atualização do nosso aplicativo aí na sua emissora, ok? Sem muitas delongas, já que hoje o tema é importante, assunto de grande relevância, não somente para o cenário de emissoras de rádio, mas para o setor de mídia como um todo. 2025, o ano do podcast, o que significa para o rádio? Inclusive, sei que algumas emissoras já estão migrando para os seus canais de podcast, outras, inclusive, estão até reutilizando seus próprios estúdios e criando canais de podcast, e tem emissora que está dormindo no tempo. Ah, mas podcast, isso é coisa só da geração Z. Podcast é um negócio, é uma bolha que logo, logo se estoura.
Ponto importante. Podcast foi o meio de mídia que mais cresceu no ano de 2024. Cresceu mais do que todo e qualquer outro canal, inclusive mais do que os grandes portais de streaming. Podcast cresceu mais até do que a Netflix no ano passado. Podcast cresceu muito mais do que o rádio cresceu no ano passado. E tem emissora de rádio que está presa no tempo. Está perdendo a oportunidade de monetizar ainda mais e de aumentar a sua audiência. Vou trazer dados para vocês nessa manhã de quinta aqui dentro do nosso Connect Rádio, que inclusive estamos comemorando a nossa 40ª edição, né? Então, 40 semanas aí, 40 quintas-feiras, estamos aqui juntinho com vocês. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. E para quem nos acompanha no YouTube, também já criamos a nossa playlist. Se você quiser assistir as últimas 39 edições, já está disponível aí na faixa para vocês. Basta entrar dentro do nosso canal, já tem a playlist do Connect Rádio. Ressaltando sobre essa temática, ela foi muito aprofundada dentro do SXSW, inclusive mencionei aqui no início da nossa transmissão, o SXSW é um dos maiores eventos do planeta, voltado para o mundo do cinema, para os grandes núcleos de mídia e também tecnologia. É um evento que já há várias décadas acontece lá em Austin, no Texas, e, inclusive, na edição de 2025, ele aconteceu do dia 7 ao dia 15. Então, na semana passada, ainda estávamos com presença ativa dentro do SXSW, nós, enquanto Connect Mix, acompanhando as transmissões e as coberturas, né, que, inclusive, grandes núcleos de comunicação fizeram e trouxeram essas informações aqui para o Brasil. O tema de hoje será pautado especificamente em uma das pautas que foi tratado dentro do SXSW, onde se fala sobre o crescimento dos grandes canais, dos grandes núcleos de podcasting, não somente no Brasil, mas como no mundo. Trazendo um pouco mais para uma visão Brasil, dados da pesquisa a POD Pesquisa 2024-2025, que é a Associação Brasileira dos Canais de Podcast, o Brasil ele já conta com 31,94 milhões de ouvintes de podcast. 40,23% das pessoas ouvem podcasts diariamente. Praticamente metade do brasileiro já tem contato com podcast todos os dias. E aí, muitos radialistas podem afirmar: mas o rádio ele chega de 70% a 90% de penetração. Sim, mas o podcast há 2 anos atrás não representava nem 10%. Nem 10%. Então, nos últimos 2 anos, a gente notou um crescimento extremamente acelerado. E o podcast não é mais uma tendência, o podcast já é uma realidade. Até porque, se nós temos 40,23% da população brasileira tendo contato com podcast todos os dias, concordam comigo que isso é um meio, é um núcleo de mídia, inclusive, já validado, testado e validado pelo mercado? E aqui dentro do Connect Rádio, nós trouxemos também um estudo centralizado dentro do Inside Áudio e do Inside Vídeo 2024, isso já foi apresentado para vocês, um estudo da Cantar e Bop Media aqui no Brasil, onde o tempo de visualização dos podcasts em TVs conectadas cresceu 400%. 4 vezes mais pessoas estão acompanhando o conteúdo em podcast por meio das TVs, das Smart TVs. Eu, por exemplo, praticamente todos os dias eu tenho contato aí com canais de podcast. Inclusive, quando eu quero pegar atualizações sobre o cenário da tecnologia, ao invés de entrar, por exemplo, dentro de um navegador e entrar dentro de uma página, eu prefiro 1000 vezes pegar um corte de um canal de podcast voltado para a tecnologia, que em 5 minutos eu consigo ter uma atualização de tudo que está acontecendo no planeta. Além de ser mais cômodo, ainda mais agora podendo, né, assistir com as Smart TVs, você pode assistir da sua sala, você pode assistir do seu escritório, você pode assistir do seu quarto, você pode assistir do seu celular, deitado na cama, e em 5, 10 minutos receber uma atualização rápida. Felipe, mas aqui dentro da minha emissora de rádio, a gente não tem um canal de podcast. Como que eu posso começar? Reprisa aqui dentro dos conteúdos do Connect Rádio, que a gente fez um conteúdo exclusivo somente para isso. Como que a sua emissora de rádio
pode se posicionar no meio digital, inclusive com um canal de podcast. Uma segunda informação dentro do Inside Video 2024 é que o consumo de podcast no Brasil ele cresceu 20% entre janeiro e julho de 2024. 20% é um crescimento extremamente acelerado. Lembrando, semana retrasada, trouxemos aqui dentro do nosso Connect Rádio o meio de publicidade nos primeiros 9 meses de 2023 para 2024, segundo o Sempre E-mails, teve uma crescente de 18%. Maior crescimento dos últimos anos. 18% de 2023 para 2024. Foi isso o crescimento do investimento em mídia, segundo o Sempre E-mails. Podcast, somente no primeiro semestre de 2024, comparando com 2023, cresceu 20%. Um crescimento bem maior. E quando a gente leva em consideração o consumo de podcast em TV crescer 4 vezes em um ano, é um crescimento extremamente acelerado. Extremamente acelerado. E aqui mora o gancho. A grande oportunidade para a sua emissora se posicionar de modo estratégico e também surfar essa onda. O YouTube, ele já se posiciona como o grande líder de distribuição de podcasts. 1 bilhão, não é 1 milhão, não são 1.000 pessoas. 1 bilhão de espectadores mensais consomem podcast dentro do YouTube. 84% da geração Z descobre novos programas no YouTube e isso só força a importância do formato multimodal, combinação de áudio e de vídeo. 84% da próxima geração de consumo já tem por hábito pesquisar e descobrir novos programas, novos conteúdos dentro do YouTube. Isso é um volume estrondoso. Estrondoso. Ao longo dos últimos 10 a 15 anos, nós notamos um perfil de consumo onde as pessoas escutam algum conteúdo no rádio, assistem um conteúdo na TV e depois se deslocam para as redes sociais. Os últimos 5 anos, isso se provou como uma estratégia matadora de comunicação, fazer cross-mídia. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um conteúdo no YouTube, eu também corroboro com conteúdo no Instagram e gero para a minha audiência local dentro do rádio ou de uma emissora de TV. Assim como a mídia exterior também, né? Que hoje em dia, inclusive, a mídia exterior já é 10 vezes maior do que o mercado de rádio aqui no Brasil. Um mercado que há 10 anos atrás era muito pouco explorado, só tinha os famosos outdoors. Hoje em dia, não. Você anda aqui na própria avenida, aqui do escritório da Connect Mix, tem 3 painéis de LED. 3. Você sai do escritório, você já vê um praticamente assim de cara, que tem programação 24 horas por dia. Então, até os outdoors precisaram se moldar, se aperfeiçoar, um novo formato de transmitir conteúdo, inclusive de modo ilimitado, né? Hoje em dia, você não precisa nem mais de um ser humano subindo na escada para poder pregar o conteúdo no outdoor. Basta dar um play numa plataforma de streaming lá de São Paulo e eles conseguem distribuir todo esse conteúdo para o Brasil inteiro. A Eletromídia é um grande case de comunicação aqui no Brasil. Diga-se de passagem, um dos maiores grupos de comunicação aqui do Brasil, inclusive listada na Bolsa, na B3. E aqui tem uma super oportunidade para a sua emissora que ainda não está se posicionando na geração Z. Talvez a sua faixa etária esteja ali dentro. Meu público é 35 mais, 40 mais, 50 mais. Show de bola. Se a sua emissora de rádio pretende perpetuar pelos próximos 10, 15, 20 anos, saiba que possivelmente a sua audiência, essa sua atual audiência, ela vai talvez até deixar de existir. Imagina, se a sua audiência é 50 mais daqui 20 anos, a sua audiência será... O seu ouvinte de hoje estará com 70 anos. 70 anos. Enquanto a geração Z, com seus benditos 20 anos, 18 anos, já estarão com 38, 40 anos. É um perfil de consumo que pode ser aperfeiçoado dentro da sua emissora. Ressalto, 1 bilhão de espectadores já consomem podcast no YouTube.
No planeta existem 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de um número extremamente relevante. E se a sua emissora de rádio ainda está com aquela, mas dá trabalho transmitir o meu conteúdo no YouTube. Mas dá trabalho eu criar um canal de podcast. Fecha as portas. Dá baixa no CNPJ, é mais fácil. É o caminho mais fácil. Mais fácil. E talvez até o mais barato, né? Talvez seja até o mais barato. Fechar a emissora. Agora, o caminho mais propenso ao crescimento é investir em novas tecnologias, é ter acesso a dados, é poder, inclusive, participar do nosso Connect Rádio, estar atento ao mercado, pegar os principais insights. Estamos trazendo um conteúdo fresquinho, gente. Conteúdo tem menos de 5 dias que esse conteúdo foi levado em consideração lá em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo para vocês aqui em primeira mão. Em formato de conteúdo de vídeo, a ConnectMix é a primeira produtora de conteúdo que está trazendo isso em formato de vídeo para vocês. A primeira. E reforço, esse nosso conteúdo também está sendo distribuído para o YouTube. Mas e se tiver? Inclusive, eu já ouvi isso várias vezes por várias empresas e várias emissoras. Mas e se o meu vídeo tiver só 3 visualizações? Eu nem tenho seguidor no Instagram. Eu nem tenho inscrito no meu canal no YouTube. Mas e se o meu vídeo flopar? Mas e se só tiver 100 visualizações? Isso vai pegar mal. Pega mal é você não produzir conteúdo. Pega mal é você não produzir conteúdo. E outra, isso são métricas, tá? Métricas. Para cada 200 conteúdos criados, na média, um conteúdo desses 200 que já foram criados, ele pode ter o poder de viralizar. O restante tende a não viralizar. Estamos no Connect Rádio 40. Pode ser que eu precise executar 200 Connect Rádios para esse negócio arregaçar a boca do balão. E ainda assim, nós estamos todas as semanas aqui com esse compromisso com vocês, criando conteúdo. E olha que a ConnectMix não é uma empresa por si, né, como KNAI principal, produzir conteúdo. Nossa empresa, ela gerencia, audita, faz monitoramento de campanhas. É isso. Monitoramento de campanha publicitária, campanha comercial e campanhas musicais, né, campanhas artísticas. Mas ainda assim, mesmo a ConnectMix não sendo uma empresa como fonte produtora de conteúdo, no mínimo, sai um novo vídeo da ConnectMix por semana no YouTube. A sua emissora provavelmente deve ter, no mínimo, 12 horas de conteúdo por dia. Dessas 12 horas de conteúdo por dia, o quanto vocês estão aproveitando para conteúdo digital? Qual percentual desse conteúdo está sendo transmitido no YouTube? E já aconteceu de emissoras de rádio aqui dentro do Connect Rádio mandar aqui para a gente no chat. Inclusive, pessoal, se quiserem se manifestar, o chat está à disposição. Mandem suas dúvidas, mandem seus comentários, que a gente vai fazer a leitura aqui dentro da nossa transmissão. Já teve chat aqui, já teve mensagem encaminhada para a gente dentro do Connect Rádio, onde a emissora falava assim, mas transmitir no YouTube é complicado, eu vou precisar de um software. E já teve emissora que teve seu posicionamento assim, mas dependendo do conteúdo que eu for levar para o YouTube, eu não vou conseguir monetizar o meu canal. Por exemplo, o conteúdo que nós estamos criando aqui para vocês dentro do Connect Rádio, sim, é um conteúdo que pode ser monetizado. É um conteúdo exclusivo. Eu não estou retransmitindo um conteúdo, eu não estou reproduzindo uma música com direito autoral ou algum outro material com direito autoral. Eu estou trazendo informações para vocês. E a sua emissora de rádio, aí dentro da sua cidade, dentro da sua região, tem conteúdo de extrema relevância, que eu já sei que há 10 anos vocês estão transmitindo no Facebook, estão perdendo a oportunidade de transmitir conteúdo longo no YouTube. Inclusive, ontem, eu estava em um evento na Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, no Passeio Primavera, é um grande núcleo de tecnologia aqui em Florianópolis, e estava com a presença do CEO da MLabs, que é uma das maiores empresas de marketing do Brasil. Inclusive, receberam um aporte agora, o último aporte da Stone,
É uma empresa que hoje, mal, já deve estar chegando próximo aí de R$ 1 bilhão em valor de mercado. Uma empresa já com 10 anos de experiência, com mais de 200 mil clientes. A Imlabs é uma plataforma onde você consegue gerenciar os seus dados de redes sociais e criar planejamento estratégico de marketing. Então, grandes núcleos de comunicação, talvez até o próprio time de marketing de você e da sua emissora até deva utilizar o MLabs, né? E o CEO do MLabs, ele estava trazendo alguns dados, levando em consideração o nível de atenção do ser humano. Inclusive, eu poderia até ter colocado um slide aqui dentro do nosso conteúdo para poder falar sobre isso. Mas depois a gente aborda isso de modo mais estratégico no Connect Rádio. Mas vou trazer um insight aqui para vocês. Segundo o CEO do MLabs, uma pesquisa que foi realizada lá nos anos 2000, o tempo de atenção do ser humano, de retenção, ou seja, o quanto o meu cérebro ele está disposto a ficar preso, retido em algo, prendendo a atenção, 100% da atenção. Lá nos anos 2000, o tempo de atenção do ser humano era equivalente a 12 segundos. Então, sabe aquele spot de 15 segundos? Lá no início dos anos 2000, praticamente 90% aí do tempo, as pessoas elas prendiam a atenção. E isso foi se evoluindo. E aí, eu já vos faço uma pergunta. Vocês acham que foi evoluindo para melhor ou para pior? Vocês acreditam que o tempo de atenção do ser humano ele foi aumentando ou diminuindo? Leve em consideração que estamos em tempo de tecnologia, de inteligência artificial. E o principal, tá? Estamos em tempo, hoje, onde as informações elas são muito rápidas. Boa parte disso está sendo provocado por conta das redes sociais. Então, lá nos anos 2000, o ser humano, em média, ele tinha 12 segundos de atenção. O peixe, os peixes, na verdade, os peixes eles possuem 9 segundos de tempo de atenção. Então, quer dizer que lá no início dos anos 2000, estou levando em consideração 25 anos atrás, o ser humano, Homo sapiens, sapiens, 12 segundos de tempo de atenção. O peixe, os peixes, eles possuem 9 segundos de tempo de atenção. Então, o ser humano tinha 30% a mais de atenção do que um peixe. Um peixe. Em 2024, foi feita novamente essa pesquisa, onde o ser humano, em 2024, ano passado, tá? Ano passado. O ser humano tem 8 segundos de tempo de atenção. Em resumo, um peixe, prestem bastante atenção nisso, um peixe presta mais atenção do que um ser humano com um novo conteúdo. É bizarro. Um peixe tem 1 segundo a mais de atenção do que nós, que somos tidos como a maior geração, a maior evolução. E aqui eu não estou falando somente dos jovens, porque eu sei que vai ter muito adulto aí que vai jogar, terceira idade, vai jogar a culpa nos jovens. Ah, isso é culpa dos jovens. Não. Aqui nós estamos fazendo, foi feita uma pesquisa em todas as faixas etárias. Na média, o ser humano tem 8 segundos de atenção, enquanto um peixe tem 9. E é por isso que boa parte dos conteúdos que, inclusive, são gerados, eles são ignorados. E aqui eu já faço uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Provavelmente, vocês entraram hoje no Instagram, ou no TikTok, ou no Kawaii. Ou no Facebook. Muito provavelmente. E vos faço uma pergunta. Vocês assistiram algum vídeo hoje em alguma rede social? Muito provavelmente a resposta deve ser sim. Porque hoje a maior parte dos conteúdos que são gerados nas redes sociais são em formato de vídeo.
Vocês se recordam do script completo do vídeo que vocês assistiram? Muito provavelmente não. Provavelmente vocês viram, assistiram várias propagandas, vários anúncios, vários links patrocinados dentro das redes sociais. Vocês se recordam de pelo menos 3 anúncios que passaram pelas redes sociais de vocês no dia de hoje? Provavelmente a resposta será não. E sabe por quê? Hoje, no Instagram, o tempo médio de atenção, e eu estou falando especificamente do Instagram, que inclusive a sua emissora muito provavelmente tem Instagram. Então não venha falar assim, ah, Felipe, mas eu sou emissora de rádio, por que você está falando de Instagram? Pô, quase que eu xingo. Poxa, porque a sua emissora também tem um Instagram, a Connect Mix é uma empresa de auditoria de mídia e nós também temos um Instagram. Eu, Felipe, CPF, tenho um Instagram pessoal. Sabe qual que é o tempo médio de atenção no Instagram hoje? Isso informações do Instagram, tá? Na verdade, da Meta, né? Da empresa detentora do Instagram. Sabe qual é o tempo médio de atenção dentro do Instagram? 1,7 segundos. 1,7 segundos. É um tempo muito curto. E é por isso que hoje, inclusive trazendo um outro insight da palestra que eu assisti ontem, e é por isso que sabe aqueles vídeos que tem aqueles ganchos que, tipo, do nada, sei lá, tipo, uma bomba explode e aí aparece uma pessoa? Ou então, sei lá, uma pessoa pula de um prédio e na hora que a pessoa vai esborrachar no asfalto, tipo, já corta para uma outra pessoa? Esses vídeos, esses vídeos, eles, literalmente, eles têm um alto poder de viralização, mas, entretanto, eles têm um baixíssimo poder de conversão. Então, tem muita empresa que usa isso como estratégia de venda, mas acaba não convertendo. Viraliza, dá muitos views, dá muitas curtidas, mas vender que é bom não dá. E, inclusive, curtida não paga boleto, seguidor no Instagram não paga boleto, comentários não paga boleto, compartilhamento não paga boleto. O que importa mesmo é converter em vendas, né? É preferível ter 3, 4, 5 curtidas e fechar 2 contratos. Já pensou? Teve 5 curtidas naquele post e fechou em 2 contratos. Esse é o melhor dos cenários. Agora, meu vídeo, meu Reels bateu 20 mil visualizações. Grande merda, né? Grande bosta. Não gerou em nada. Gerou visibilidade. Mas converter em vendas, de verdade, não converteu em nada. Um dos grandes motivos disso acontecer é justamente hoje, o tempo médio de atenção de nós, seres humanos, dentro do Instagram, é de 1,7 segundos. Ah, Felipe, você tem uma pesquisa disso aí no rádio? Não, eu não tenho. E não existe, tá? Quem sabe, num futuro breve, alguma empresa de pesquisa possa criar esse estudo voltado para o rádio. Mas, levando em consideração que, inclusive, a sua emissora de rádio produz conteúdo para o Instagram, o tempo médio de atenção é de 1,7 segundos. Levando em consideração que no ano passado a pesquisa apontava que a atenção média do ser humano era de 8 segundos e que a atenção média do peixe é de 9 segundos, acredito que todo mundo aqui há de concordar que a geração atual, e aí quando eu falo de geração atual, não estou falando somente da geração Z, tá? Beta, teta, não, eu estou falando de nós, seres humanos, presentes no planeta Terra no ano de 2025, na média, se tem 8 segundos de tempo de atenção. Levando em consideração que são 8 segundos de tempo de atenção, aquele spot de 30 segundos que foi para o ar, a probabilidade da sua audiência não escutar os próximos 22 segundos do spot é muito grande. A mesma coisa é, quando eu começo aqui o Connect Rádio, se eu não chamo a atenção de vocês, se eu entro aqui no início, nos primeiros 8 segundos, o que as pessoas vão fazer? Sair aqui do Google Meet e vai me deixar falando aqui sozinho. E, inclusive, se a cada 8 segundos eu não faço um gancho, se eu não faço uma ressonância, se eu não chamo a atenção de vocês, vocês vão sair, vão prestar atenção em outras coisas. Isso acontece dentro de sala de aula, inclusive eu tenho pena hoje dos professores, inclusive eu fui professor, mas professores de hoje em dia precisam se redesdobrar para chamar a atenção dos alunos, para poder prestar atenção no seu conteúdo, para poder aprender algo. A mesma coisa são vocês em emissora de rádio, aquele conteúdo monótono.
né, ele não vai gerar um alcance significativo. As pessoas não vão prestar atenção. E reforço, conteúdo que vocês produzem dentro do rádio. Vocês conseguem muito bem adaptar esses conteúdos em formato de shorts, em formato de cortes, né, virais para dentro do YouTube, por exemplo. O YouTube hoje é a única rede social que vocês vão conseguir trabalhar conteúdo longo, ou seja, igual o Connect Rádio, conteúdo de até 1 hora, dá para vocês subirem esses conteúdos no YouTube, e ainda assim trabalhar os famosos cortes, né, conteúdos de 10, 15, 20 segundos que vocês podem colocar dentro do YouTube também. E, segundo o Scott Galloway, no SXSW, ele trouxe, inclusive, a premissa aqui do nosso Connect Rádio. O podcast é a mídia dominante do ano de 2025. Cada vez mais as pessoas estão consumindo. E por que que o consumo de podcast vem aumentando? Estrondosamente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inclusive, no início do Connect Rádio, eu trouxe dados aqui do Brasil. Primeiro ponto, engajamento profundo. O podcast ele tem esse poder de fazer uma conexão, de trazer esse laço junto à sua audiência. Ah, Felipe, mas a minha emissora de rádio também faz isso. Pois é, mas cadê o podcast da sua emissora? Cadê? E outra, já tem emissora de rádio, que ela não tem um canal de podcast. Ela tem um núcleo de podcast onde tem vários programas de podcast. Isso, inclusive, aqui no Brasil começou com o Flow Podcast, que no início só tinha o programa Flow, né? E que hoje em dia já existem N outros programas dentro do canal do Flow. Então, dentro do mesmo estúdio, lá no início, né, literalmente era o mesmo estúdio, eles se reaproveitavam para vários programas. Hoje não, lá no Flow, inclusive, são vários estúdios, onde os outros programas, inclusive, eles já têm os seus estúdios individuais. E aí, dentro da sua emissora de rádio, talvez você tenha um estúdio que esteja parado, e você tem pessoas, você tem equipamentos, vocês possuem a criatividade, vocês já têm tudo. Só falta agora, literalmente, colocar a mão na massa e começar a produzir o conteúdo. Inclusive, até para aquelas emissoras do interior, às vezes uma emissora comunitária, tem um estúdio, tem equipamento, só falta, literalmente, pegar parte desse conteúdo, adaptá-lo para um cenário digital ou até mesmo replicar aquele programa de super audiência que você já tem aí dentro do Dial, replicar isso dentro do YouTube. Leve sempre em consideração, não dá para vocês ficarem reproduzindo músicas no meio do podcast. Por quê? Direito autoral. Se você subir um conteúdo com direito autoral para dentro do YouTube, gente, em menos de 24 horas, esse conteúdo, inclusive, ele pode sofrer um banimento, tá? Primeira coisa que o YouTube já vai pedir para você fazer é retirar essa parte do vídeo. Tem como retirar depois de subir para o YouTube? Tem como. Dá trabalho? Mais ou menos. O próprio YouTube hoje ele já tem a ferramenta Studio, que você consegue editar o conteúdo, cortar aquele trecho, ou mutar aquele conteúdo, né? Mas não pega bem, né? Não pega bem. Então, já se preparem antes, tragam conteúdos exclusivos ali para dentro desse novo modal de comunicação. Os podcasts têm um altíssimo poder de retenção. Como eu afirmei para vocês, 40% da população brasileira já tem o hábito de consumir podcast todos os dias. Todos os dias. Em menos de 10 anos, em menos de 2 anos, isso era menos de 10% da população. E dentro dos podcasts, inclusive, as pessoas já se adaptaram para a realidade de ter, sim, propagandas, ter, sim, os famosos anúncios. Inclusive, tem uma marca, uma grande marca de vestuário que praticamente patrocina, sei lá, 70%, 80% dos canais de podcast, dos maiores canais de podcast do Brasil. E eu não preciso nem falar o nome da marca, que vocês já sabem qual é a marca. Por quê? Porque ela está dentro dos canais, ela patrocina. Então, sabe essa percepção de anúncio que essa grande marca de vestuário teve dentro dos canais de podcast? Vocês podem levar isso para dentro dos seus anunciantes, dentro já das empresas que já contratam mídia dentro da sua emissora de rádio. Entretanto, aqui eu já trago um primeiro yellow e red flag para quem é principiante na produção de conteúdo.
e que por muitas das vezes, isso aqui é um dos grandes motins para grandes dinossauros dos meios de comunicação afirmarem que o podcast é uma bolha que vai estourar. Apenas 1% dos podcasts são sustentáveis financeiramente. Ou seja, 99% dos canais de podcast não possuem dinheiro suficiente para manter a sua operação de pé. 99%. Por que isso acontece? Porque, literalmente, do nada, as pessoas descobriram que se eu tenho um microfone, se eu tenho uma câmera, se eu conheço pessoas, eu posso montar um podcast no meu quarto, coloco uma mesa, convido as pessoas e monto um estúdio de podcast. E aí essas pessoas, elas literalmente, elas começam com o dinheiro do próprio bolso, comprando seus equipamentos, fazendo seus investimentos. E aí, às vezes, tenta por 1, 2, 3 meses e não fecha nenhum patrocínio. E aí, com a falta de dinheiro, esses canais, eles morrem. 99% dos canais de podcasts fecham as suas contas no negativo. E somente esse 1% de canais conseguem crescer e sobreviver, ou seja, ter uma monetização por meio dos podcasts. Isso acontece por quê? Porque esses canais, ou seja, 1% dos canais, têm a real percepção de que eu preciso me estruturar, eu preciso de um time comercial, eu preciso de um back-office, um administrativo, eu preciso de uma empresa para isso, porque eu vou precisar emitir uma nota fiscal para poder receber um patrocínio. Nem todo mundo sabe disso. Ainda mais quem está começando do zero. Ali o conhecimento é zero. E olha a oportunidade. A sua emissora de rádio já tem um time comercial. Às vezes não tem 2, 3 vendedores, mas às vezes tem um vendedor. Já tem um monotime comercial. Já tem uma pessoa para poder vender mídia. Já tem um administrativo financeiro para poder fazer, inclusive, as cobranças, emissão de nota fiscal. Vocês já têm CNPJ, já tem uma empresa aberta. Vocês já podem operar, juridicamente falando. E o principal, gente, além de ter o equipamento, vocês têm, talvez, os melhores, os principais comunicadores da região de vocês. Ou seja, praticamente, eu não vou falar todas, tá? Mas praticamente todas as emissoras, ou seja, a grande maioria das emissoras de rádio, poderiam muito bem estar dentro dessa fatia de 1% do mercado lucrativo em podcasts. Reforço, o mercado de podcast em vista ainda do mercado de rádio, de monetização, ainda é inferior ao mercado de rádio. Mas leve em consideração que o rádio, aqui no Brasil, já tem 101 anos. Podcast é um negócio que não existe nem há 10 anos aqui no Brasil. Os maiores canais, literalmente, foram criados ao longo dos últimos 5 anos, com constância, com vídeo todo santo dia, começando do zero, na verdade, abaixo de zero, no negativo. O Flow mesmo, inclusive, tem entrevistas lá do Igão mesmo, do Monark, né? Quando ele começou isso lá atrás, o Monark mesmo falando que o Flow precisou de 2 anos praticamente para começar a fechar as contas, para começar a ver o dinheiro. Então, tem gente que está começando do absoluto zero, tem outras que estão começando do negativo. E você, emissora de rádio, já tem a estrutura, já tem o time, já tem a curadoria de conteúdo, falta só o estalo para poder começar. E aqueles que já estão fazendo, às vezes não estão conseguindo monetizar, por quê? Por falta de estratégia. De gerar, inclusive, insights para os seus anunciantes, para aquelas pessoas que já estão comprando, para aquelas empresas que já compram os testemunhais, os spots de 30 segundos, coloca isso dentro do seu Media Kit. Faça uma bonificação, inclusive, para quem comprar conteúdo no seu canal de podcast. E daqui a pouco, o seu canal de podcast dá para se criar outros programas. Às vezes, o próprio canal, o canal da rádio de vocês, que já está no YouTube, cria lá uma playlist onde vocês vão subir os programas de podcast. A maior parte das rádios no Brasil aí tem pelo menos 10 programas diários.
10 programas diários. Não é possível que nenhum programa desse dá para ser retransmitido dentro do YouTube. Criar esse canal de podcast. E outra, há 10 anos atrás era muito comum, né, as rádios receberem praticamente todos os dias visitas para poder se fazer entrevistas. Isso ainda é comum naquelas emissoras mais preparadas, mas até aquelas emissoras de bairro, emissora comunitária. Você pode chamar um micro-influenciador aí da sua região para poder ir dentro da sua emissora. Ele vai rindo de orelha a orelha, ele sabe que o conteúdo dele vai ter um outro alcance, vai alcançar outras pessoas e, consecutivamente, a sua rádio também vai trazer um outro público para poder consumir o seu conteúdo. O rádio ele já tem mais de 100 anos no Brasil. O rádio já tem uma super, uma baita, mega, hiper, blaster experiência na comunicação. Os primeiros canais de podcast, inclusive, surgiram de pessoas que já estavam acostumadas a fazer transmissão ao vivo dentro do YouTube. Muito antes de pandemia já se fazia isso. Já se tinha os grandes streamers. Inclusive, esse conceito, ele surge com a comunidade gamer. Não foi nem com o rádio. As primeiras transmissões ali no YouTube de formato para ter realmente uma grande audiência foram com a comunidade gamer, que depois a AWS enxergou, a Amazon enxergou uma oportunidade nisso, criou a Twitch, que hoje é literalmente uma rede social só voltada para jogos, transmissões. É um mercado que vem crescendo e a sua emissora, ainda mais nessa fase, nessa etapa de expansão digital, tem uma super oportunidade em retransmitir seus conteúdos ou criar conteúdos exclusivos para podcast. O rádio tem uma posição estratégica infinitas vezes maior do que qualquer outra empresa que não produz mídia e que vai começar a produzir mídia. Por exemplo, estamos na 40ª edição do Connect Rádio. São 40 programas já criados para a comunidade de rádio. Se a sua emissora tem 10 anos de mercado, nós estamos falando de no mínimo 3.000 dias com conteúdos que já poderia estar indo para o ar. 3.000 edições de podcast que já poderiam ter ido ao ar. E se você não começou, ainda há tempo. E reforço. Deixa de vaidade. Se você subir o vídeo para o YouTube e dê uma visualização, 2 visualizações, continua. Já trouxe a métrica para vocês. Na média, para cada 200 conteúdos criados, um tem o poder de viralizar. Um de 200 vai ter o poder de viralizar. Enquanto você não estiver produzindo no mínimo 200 vídeos, continua. E, inclusive, a estratégia ideal para quem já tem estrutura disponível para isso é produzir conteúdo diariamente. Não é conteúdo uma vez por semana, uma vez por mês. Ah, Felipe, mas o Connect Rádio é uma vez por semana? Sim, a Connect Mix não é uma empresa de mídia. A Connect Mix não é uma empresa de mídia. E sim, se Deus quiser, no futuro breve, a gente vai ter estrutura sustentável para, sim, termos um grande pilar de mídia dentro do nosso negócio e, quem sabe, produção de vídeo diário. Trazer todos os dias novidades. E aí, lógico, não dá para ser um conteúdo longo, né? Connect Rádio é um conteúdo de 1 hora. Não dá para a gente produzir, nós, Connect Mix, produzir esse conteúdo diário, 1 hora. Mas 10 minutos, 5 minutos diário, trazer um insight poderoso para vocês, retransmitir isso no e-mail, no nosso canal do WhatsApp, com toda certeza. Crescendo a nossa estrutura, esse é um dos nossos grandes ideais, trazer cada vez mais conteúdo para vocês. O investimento publicitário, ele ainda é baixo no setor. Como eu disse para vocês, podcast ainda ele não faz nem cócegas no mercado de rádio. Entretanto, há 2 anos atrás, era um mercado praticamente inexistente. Há 5 anos atrás, nem se falava de publicidade em podcast. Tudo que se transmitia ali de podcast era de graça. Era no 0800. Era os famosos recebidos, né? O cara recebia um lanche ali, ele ia comer um lanche e a cota de patrocínio era o lanche. Hoje em dia, não mais. As grandes marcas
pagam rios de dinheiro para poder estar dentro dos canais. Ah, mas a gente está falando dos grandes canais. Sim, eu sei. Mas será que não tem uma marca aí da sua cidade, da sua região, que não tem interesse em patrocinar seu canal de podcast? Fazer um conteúdo semanal e depois produz os cortes e veicula esses materiais nos shorts, por exemplo, dentro do Instagram e dentro do YouTube? A marca dele vai ser anunciada, vai atingir uma larga audiência e talvez até uma audiência diferente do seu dial. O mercado de criação de conteúdo, ele vale cerca de 250 bilhões de dólares, mercado anual. Estou falando do mercado de criação de conteúdo. O mercado de rádio está na casa, tá? Dos 30 bilhões. Mercado global, 30 bilhões. O mercado de podcast, ele está na casa de 1% ainda do mercado de mídia, tá? Então ainda não faz tanta diferença. Entretanto, é o núcleo de mídia que mais vem crescendo ao longo dos 2 últimos anos. E, consecutivamente, quanto maior a audiência, como eu já afirmei para vocês, por ano, 1 bilhão de espectadores consomem podcast no YouTube. 1 bilhão. Concordam comigo que tem empresa interessada em aparecer para 1 milhão de pessoas? Vai investir em podcast. Ah, eu quero aparecer para 10 milhões de pessoas. Vai investir em podcast. Inclusive, cito muito aqui o exemplo do Flow, porque, para mim, eu sei, o Podpah é tido como o principal canal de podcast, mas, para mim, o maior case enquanto business, enquanto negócio, foi o Flow, porque ele conseguiu criar todo um conceito, uma comunidade, um ecossistema ali dentro. Tem vídeo do Flow que bate 5 milhões de visualizações em um único dia. 5 milhões de visualizações em um único dia. E olha que o Flow não se derivou do mercado de rádio. Foram 2 streamers, 2 gamers que se uniram justamente para poder produzir conteúdo não só para jogos. Lá no início, inclusive, eles falavam muito de jogos. Hoje em dia fala de tudo. Religião, esporte, cultura, entretenimento, comédia, conteúdo engraçado. E os podcastings, eles exigem uma consistência e estratégia no longo prazo. Os podcasts de sucesso, eles demandam fidelidade e criação contínua de conteúdo. Inclusive, o Inteligência Limitada, por exemplo, tem conteúdo todos os dias. E o Inteligência Limitada produz conteúdo de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. O rádio, ele já domina esse modelo. Ele já tem essa consistência. Já tem por hábito produzir conteúdo todos os dias. Por que não retransmitir, aproveitar, otimizar esses conteúdos em formato de podcasts também? Lembrando, 100% da sua programação, eu sei, não dá para virar podcast. Uma parte da sua programação é música que está sendo reproduzida. E outras vezes são comentários que são feitos. Isso dá para virar um podcast? Não. Mas a sua rádio tem audiência. Você pode chamar empresários da sua região, artistas que vão fazer shows aí dentro da região. Quando for fazer, por exemplo, uma entrevista dentro da sua emissora, por que não replicar isso num formato de podcast? E aí é óbvio, é claro, as músicas de fundo que você for colocar, eu sei que lá no rádio você coloca a musiquinha do artista lá de fundo. Gente, isso aí vai bloquear direito autoral, não dá. Mas coloca, hoje já tem bastante plataforma disponível no mercado por assinatura, e tem outras que inclusive são até de graça, que você consegue pegar trilhas sem direito autoral e você consegue colocar esse conteúdo ali durante as suas entrevistas, para não ficar chato também, né? Inclusive, vamos trazer um grande case do mercado rádio, que depois migrou para a TV, que hoje em dia não está mais na TV, mas está no rádio, e já está dentro das principais plataformas de streaming também, inclusive no YouTube com conteúdo diário. Jovem Pan, com o próprio programa Pânico, né? Há décadas aí no mercado. O Pânico é retransmitido ao vivo no YouTube. E os cortes do Pânico, as pessoas assistem aquilo literalmente como se fosse um podcast. Por quê? Eles levam convidados especiais para poder entrevistar. Eles utilizam o próprio estúdio da rádio, da Jovem Pan, para poder fazer essa transmissão. É um super case hoje no mercado rádio. E tem fidelidade, né? Segunda a sexta, estão ao vivo. O Emílio está segurando as pontas há décadas ali, segunda a sexta, ao vivaço, tanto no Dial quanto no YouTube.
teve o período áureo lá da TV, dentro da, da Band, né, a última que eles tiveram, mas ainda tem uma super, mega, hiper audiência dentro do YouTube e os cortes deles literalmente viralizam. E o futuro do áudio? Rádio, streaming e podcast cada vez mais convergindo, trabalhando de modo simultâneo. Campanhas de marcas, literalmente ao topo do iceberg. Comentei com vocês, marca de vestuário, que todo mundo sabe qual que é essa marca. Né? Não preciso nem falar o nome dela, que todo mundo já sabe. Porque literalmente ela reina dentro do mercado de podcasts aqui no Brasil. E é uma super oportunidade para essas marcas surfarem essa onda. E, inclusive, dentro dos podcasts é muito comum, colocar lá os QR Codes com um voucher de desconto. Sua emissora também consegue fazer isso, coloca lá um voucher de desconto. Sabe aquela pizzaria que está patrocinando, por exemplo, o seu programa? Às vezes, no início, o patrocínio vai ser com a pizza. Vocês vão consumir ali durante o programa. Mas aí, com os primeiros programas, tendo audiência, tendo relevância, daqui a pouco já está pagando para poder estar dentro do seu programa. Se a sua rádio já tem uma relevância dentro do seu município, com toda certeza, essa pizzaria ela já vai entrar pagando mais caro do que ela paga no seu pacote mensal de spot. Vai te dar a pizza, vai pagar mais caro do que seu contrato de spot e tende a convergir bastante para o seu anunciante, levando em consideração que você pode colocar um voucher de desconto. Negocia isso com a empresa, né? Coloca um voucher de desconto, coloca um QR Code direcionando, por exemplo, sei lá, para o WhatsApp da pizzaria. Confiabilidade. O rádio já é um meio confiável. Diga-se de passagem, no Brasil, o meio de mídia mais confiável é o rádio. O rádio já tem esse poder de fazer uma integração. Boa parte das emissoras já estão acostumadas a produzir conteúdo em formato de vídeo dentro do seu Instagram, do TikTok, do Kawaii e dentro do YouTube. Só basta iniciar agora um programa no formato interativo dentro do YouTube. As marcas, cada vez mais, elas estão investindo em mídia, em comunicação. Ainda mais em períodos agora de marketing digital, mais do que nunca. Antigamente, você precisava explicar para as pessoas que, poxa, você precisa investir na sua mídia, você precisa fazer um anúncio no rádio, você precisa fazer um anúncio na TV, você precisa ficar explicando isso para as pessoas. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo já está acostumado com os anúncios. Quem abre uma empresa hoje, amanhã mesmo, já sabe que já pode começar a subir uma campanha de tráfego pago no Instagram, com apenas um clique, turbinar esse Reels. Você clica lá, coloca o valor do orçamento, coloca qual é o perfil-alvo, em 5 minutos a sua campanha já vai estar sendo analisada, em menos de 1 a 2 horas o seu conteúdo já vai estar sendo distribuído para aquela audiência. No rádio hoje, você já não precisa mais explicar para as pessoas, você precisa anunciar a sua marca. As pessoas já sabem que ela precisa anunciar. Você precisa chegar e ter um poder convincente e mostrar que, olha, a sua marca, a sua emissora de rádio, sim, ela tem um poder de convergir mais vendas para o seu anunciante, com toda certeza. Isso você precisa fazer. Mas as marcas já têm essa percepção. O rádio já vem fazendo isso, inclusive, há décadas, né? Como eu disse, no Brasil já tem 101 anos de comunicação. E como que os anunciantes eles devem pensar em áudio em 2025? Os podcasts eles são as oportunidades incríveis de fazer uma campanha de marca. Levando em consideração que muitas das vezes no rádio é somente o spot, o testemunhal, no podcast tem vídeo, tem ser humano sendo visto, tem QR Code, tem um voucher, tem um link patrocinado que vocês conseguem colocar. Coloca lá um link direcionado lá para o seu cliente. Coloca um número de WhatsApp. Tem esse poder de convergir também. O rádio, ele segue sendo a mídia de áudio mais confiável. Aqui no Brasil é a número 1 e se desponta até em quesito quanto ao segundo colocado. E fazer essa integração é de extrema importância. Produzir os conteúdos em formato de áudio, mas também em vídeo. O rádio é um meio tradicional. O streaming de áudio, ele já hoje, tá? 10% do consumo do investimento de rádio, aqui no Brasil, 10% já é para áudio digital. Há 5 anos atrás era 0. 10% do mercado rádio hoje já é do streaming.
Rádio que não está monetizando no streaming também está perdendo tempo. Podcast, literalmente, é um conteúdo por demanda. E, literalmente, cada um dos programas é uma temática diferente, um conteúdo, é um convidado diferente. Ou seja, é um material que pode e será pesquisado não somente no dia que você lançou. Vai passar semanas, meses, e as pessoas ainda assistindo aquele conteúdo. Porque ele vai ter uma relevância. Adaptação ao digital. É extremamente importante as rádios fazerem a sua adaptação. Tanto para as redes sociais, quanto para produzir conteúdos exclusivos para as redes sociais. E por último, e não menos importante, já chegando aqui nos nossos finalmente, o futuro do rádio na era digital. O rádio tem o belíssimo poder de contar histórias. Semana passada, inclusive, estávamos falando, e eu citei, por exemplo, o Otto Oliveto, um dos maiores nomes da publicidade de todos os tempos, do planeta Terra. Um brasileiro ícone no cenário global em núcleos de mídia. As agências do Oliveto tinham o poder de contar as histórias dentro dos spots, dos materiais que eram produzidos. E ainda assim, levando em consideração que um podcast, literalmente, é um bate-papo informal, o rádio ele tem esse poder de fazer o storytelling. Já nos seus conteúdos comerciais. Imagina seu radialista fazendo isso num podcast de 1 hora. Contando uma história sozinho, né? Lógico, senão não vai virar um podcast, mas com um convidado. Eu acredito 1000 vezes, mas tenho muito mais confiança num radialista como um poder de se fazer uma entrevista do que pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca estudou comunicação para poder se fazer uma entrevista. O radialista já faz isso há anos, já tem essa expertise. Utilizar isso na estratégia digital irá posicionar a sua emissora de um formato diferente. Investir em multimídia nesse ano de 2025 não é uma tendência. É uma realidade. E quem não fizer, ficará de fora. As emissoras de rádio que não investirem em conteúdo multimídia nos próximos 10 anos deixarão de existir. Deixarão de existir. O perfil de consumo vem mudando. O perfil da audiência vem mudando. O perfil e o dado de consumo, por si só, ele muda não só para o rádio. A mídia, ela vem sendo cada dia mais sendo alterada, sendo adaptada para um novo cenário, para uma nova geração. Reforço, eu não estou dizendo que o rádio vai morrer. O rádio não vai morrer. Agora, o jeito de se fazer rádio já mudou. O jeito de se fazer rádio há 101 anos atrás é diferente do jeito de se fazer rádio hoje. O rádio reinou até a década de 70. Era o principal núcleo de mídia, o principal meio de comunicação. Da década de 70 até os anos de 2024, a televisão reinou. E de 2024 para cá, os meios digitais estão reinando. O rádio continua existindo? Sim. O investimento em rádio vem aumentando, comparando ano a ano? Sim. O share vem caindo. Por quê? Porque novos meios estão existindo. Teve-se tempos onde o rádio representava 90% de tudo que era mídia no Brasil. Hoje o rádio está beirando de 3% a 4%. O share, a participação no mercado, ela vem caindo. Entretanto, no meio digital, hoje já simboliza quase 50%. Quase 50%. Está batendo ali os seus 45%. Uma briga ferrenha. Cada vez mais, os grandes meios de comunicação no formato digital estão se despontando. E reforço, o áudio digital é uma mídia online. O podcast da sua emissora é uma mídia online. Você fazer isso não vai aumentar o share do rádio. Vocês vão começar a abocanhar a parte do share da internet. Ou seja, tem um cenário extremamente propenso para crescimento. Quanto mais vocês aumentarem a produção de conteúdo, quanto mais frequente for essa produção de conteúdo, quanto mais impactante, sinestésico, provocar o sentimento ali nas pessoas, as áreas sensoriais,
mais vocês vão conseguir perpetuar pelo mercado. Só produzir conteúdo em formato de áudio não vai levar a sua emissora para o próximo nível. Se você já está satisfeito com o faturamento da sua emissora no formato que é, continua nesse formato. Agora, se você acredita que a sua emissora de rádio pode ir mais, pode ir além, pode crescer, pode ser a maior referência em mídia dentro da sua região, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, sacode a poeira. Está mais do que na hora da sua emissora se posicionar de uma forma diferente no meio digital. Contem com a Connect Mix para esse quesito. E, inclusive, dentro dos próprios Connect Rádios, nós falamos e tratamos sobre isso. Dentro dos nossos Connect Apps, tem aplicações disponíveis para vocês nesse sentido. Inclusive, para a emissora que quer monetizar no digital, basta assinar o Metrics. Eu preciso saber a minha audiência ali no digital. Assina o Metrics. Está lá dentro dos nossos menus dos Connect Apps. Fechado? Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!